Olá! Boa noite! A gente vai começar uma live hoje. Como perder o medo de se posicionar para destacar aí na carreira corporativa. Quem fica com receio de dizer as suas próprias ideias, quem fica com receio aí de não se posicionar, quem fica achando que aquela ideia não é a ideia que vai gerar valor de contribuição no ambiente corporativo, no mundo do trabalho. Quem é que tem esse sentimento aí? Ah, imagina se eu me posicionar, essa ideia vai ser pouco relevante, ou se eu me posicionar, vão achar que eu não sou bom o suficiente, que vão me criticar, que eu vou ser rejeitado. Quem tem aí o medo de se posicionar para ser reconhecido na carreira? Sejam muito bem-vindos, vão chegando. Bruno, boa noite, seja bem-vindo. E eu tô aqui porque já. Ei, Gi! Tudo bem, lindona? Que bom que você tá aqui. Eu tenho trazido para vocês aqui uma contribuição aí com relação à nossa carreira, a importância da gente realmente se conectar com a nossa verdade no trabalho, o quanto que é importante a gente ser quem a gente é, colocar sempre esse viés em primeiro lugar, né? Eu falo que quanto mais verdadeiro a gente é e quanto mais coerente nós formos com a nossa verdadeira essência, com realmente a nossa intenção, com os nossos objetivos, maior será a nossa facilidade de se posicionar, de falar da nossa intenção, de falar das nossas ideias, de falar dos nossos projetos, tá? Coisa de medo de quem não, né, tem medo. Eu sempre costumo dizer o seguinte: medo de não se posicionar tá muito relacionado com as pessoas que ficam achando que aquilo que elas sabem é muito óbvio, que o óbvio não vai gerar nenhum valor de contribuição. E aí a gente se engana muito, porque o primeiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês, né, o primeiro grande segredo com relação ao nosso posicionamento para destacar na carreira, é que a gente entenda que muitas vezes o nosso óbvio, ele vale ouro para outras pessoas, né? Então nós não precisamos de nos sentir constrangidos em falar de uma ideia, em falar de um projeto, acreditando que aquilo que a gente vai falar é algo pouco relevante, né? Se a gente, todas as vezes que a gente se posicionar com relação à nossa intenção e a gente travar por isso, nós não seremos vistos, nós não seremos lembrados. E eu falo que no mundo corporativo... Ei, Letícia, bem-vinda, meu amor. Letícia é minha colega, mentorada da MTG. Que bom ter você aqui, que bom, lindona. E eu costumo dizer que para que nós sejamos vistos e para que nós sejamos lembrados, nós precisamos de alguma maneira aparecer, né? E esse aparecer é aparecer da forma mais clara e objetiva possível, aparecer já dando um primeiro grande passo para vocês colocarem em prática. Muitas vezes o medo de se posicionar no mundo corporativo é porque a gente está colocando o outro no pedestal. A gente olha quantas vezes, né? Eu fico lembrando, todas as vezes que eu conto que eu trago essa contribuição para vocês, eu fico lembrando. Quantas vezes na minha carreira, às vezes na mesa de reunião, na sala de reunião, eu ficava assim: nossa, eu não posso trazer essa ideia, eu não posso trazer essa contribuição, porque imagina, essa pessoa que está aqui do meu lado, ela tem um nível, né, tá no cargo estratégico, às vezes era até minha líder ou meu líder mesmo, e eu sempre colocando o outro, né, num pedestal. E quando muitas vezes aquilo que eu tinha como ideia, como um projeto, ele não sabia. E ele não sabia de fato. Então, muitas vezes a gente subestima
aquela ideia, aquele projeto, aquela intenção que muitas vezes a gente tem a oportunidade de compartilhar ali no corporativo, que vai gerar realmente um valor de contribuição, e a gente não se posiciona porque a gente está colocando o outro no pedestal. E colocar o outro no pedestal é ficar num lugar de comparação. Comparação, eu costumo dizer que se comparar, né, é o grande mal que a gente pode fazer, o maior mal que a gente pode fazer a nós mesmos é nos compararmos aos outros. Por quê? Porque quando a gente faz esse movimento da comparação, é muito importante que vocês entendam, e isso bloqueia muito o posicionamento, é muito importante que vocês entendam o seguinte: o valor, a sua experiência, o seu diferencial, só você tem. Você é exclusivo. Então, por isso que eu sempre falo muito sobre essa importância do autoconhecimento para essa questão do nosso posicionamento. Porque o tema da live é como que eu lido com medo de me posicionar no ambiente corporativo. Medo, gente, é uma realidade humana, é da nossa natureza humana, tá certo? Medo nós sempre teremos. Medo está muito associado a essa questão da gente se defender, a nossa mente traz isso como uma intenção, como um mecanismo de defesa. Agora, se eu escolho, mesmo que diante do medo de me posicionar, eu mantenho a minha ideia, enfrento esse medo, eu vou sair, enquanto eu estou me ocupando desse lugar de me comparar, eu vou me colocar em movimento. E eu costumo dizer que aquelas pessoas que elas estão bem-sucedidas, que elas se destacam na carreira, no mundo corporativo, elas estão se destacando porque elas estão em movimento. É aquela pessoa que ela coloca o rostinho no sol, independente do resultado. Independente do resultado, ela faz o que precisa ser feito. Percebe a diferença? Muitas vezes as pessoas não se posicionam porque fica com uma ideia muito presa, por exemplo, no orgulho, vibrando ali no orgulho, no sentido de que, não, eu sou muito foda, eu sou superior do que todo mundo que tá aqui, imagina se eu vou dar essa ideia, eu não vou falar sobre isso. Ou então a pessoa não se posiciona porque ela fica se sentindo inferior. Ela fica naquele lugar de vítima, tadinho de mim. Será que aquilo que eu tenho a dizer vai contribuir, não vai contribuir? Então, como superar esse medo de se posicionar no mundo corporativo? É ocupando o seu lugar, é sendo quem você é, né? Então, é sair desse lugar de superioridade, do orgulho. Entrou uma ligação aqui, deixa eu recusar. É sair desse lugar de superioridade, de orgulho, de que eu sou muito, muito bom para dar essa ideia, e sair também da inferioridade, acreditando que aquilo que você tem a oferecer é muito pequeno perto do que todo mundo já está fazendo ali. Percebe? Então, como que a gente vence o medo de se posicionar? A gente vence o medo de se posicionar quando a gente sai desse lugar de superioridade e quando a gente sai do lugar de inferioridade, quando a gente ocupa o nosso lugar. Qual que é o lugar que você está ocupando no mundo corporativo hoje? Qual que é o lugar que você está ocupando? Você está ali contribuindo na empresa que você está trabalhando com qual objetivo? Qual que é o seu objetivo de estar ali? O que está te impedindo de que você se posicione, né, diante dessa posição que você está ocupando? Percebe? Então, o convite no primeiro lugar que eu quero te trazer aqui para que você possa se desenvolver na sua carreira e para que você saia, né, desse lugar de superioridade ou inferioridade é acreditar naquilo que você tem a dizer e considerar que aquilo que você tem a dizer, ocupando o seu lugar, na empresa onde você está, é importante. E as pessoas, elas estão esperando isso de você. Então, não é para ficar nesse lugar, né, de, por exemplo, perfeccionismo. Muitas pessoas, elas falam assim:
Ah, às vezes eu não me posiciono, eu perco a oportunidade de me posicionar, Ingrid, porque eu sou muito perfeccionista, sabe? E é legal porque as pessoas, quando elas vêm com essa ideia do perfeccionismo, elas ficam tentando me convencer de que ser perfeccionista é algo positivo. Né? E eu falo, olha, a primeira coisa que você tem que largar, assim, a primeira coisa que você tem que esquecer definitivamente é de achar que as coisas vão sair exatamente da forma como você gostaria, tá? E orgulho, eu costumo brincar, eu aprendi com a minha mentora também, eu costumo brincar o seguinte, que orgulho, ele não vai, né, nos levar a lugar nenhum. E o perfeccionismo, eu vou falar aqui algo que eu acredito que vai fazer muito sentido para muita gente, e quem está me acompanhando aqui sabe que eu sou bem direta e transparente. O orgulho, o perfeccionismo é o orgulho de sainha cor-de-rosa, tá? O perfeccionismo muitas vezes trava a gente, impede a gente, porque a gente não tá se sentindo seguro de se colocar em movimento, e aí a gente acha uma justificativa de que eu vou deixar para depois, eu vou entrar nessa reunião, mas eu não vou falar aquilo que eu acredito, aquelas ideias hoje, não, porque isso não tá pronto ainda, eu quero pensar melhor, eu quero apresentar isso na reunião da semana que vem. Só que na reunião da semana que vem, de repente, você já perdeu a oportunidade, né, de falar algo, você já pode estar num outro nível, você já pode ter gerado um valor de contribuição ali que pode ter levado para as pessoas, assim, a convicção sobre o quanto que você realmente é congruente com tudo aquilo que você faz e o quanto que você está seguro naquela posição, tá certo? Então, o primeiro ponto para a gente se posicionar, perder o medo de se posicionar. O que é óbvio para você vale ouro para outras pessoas. Ouro. Eu falo isso com muita convicção, com muita clareza. Vocês têm acompanhado o meu trabalho aqui no Instagram. Muitas pessoas, né, já tiveram a oportunidade de estar comigo em algum momento, fazem parte da minha história no mundo corporativo. São 20 anos aí trabalhando no mundo corporativo com gestão de pessoas, com RH em grandes empresas. Hoje eu tenho o prazer, inclusive, de estar do lado de cá agora como mentora de desenvolvimento de carreira, ter a oportunidade de atender pessoas que foram pares meus, pessoas que foram em algum momento líderes que me inspiraram, né? Então é muito legal eu ter a oportunidade de estar aqui trazendo essa contribuição para vocês. E eu amo falar com vocês por aqui. Eu amo falar com vocês por aqui. Mas eu sempre digo que existem pessoas que querem ir para um próximo nível de resultado e de comprometimento. Então, se você hoje está percebendo que você está com algum receio, né? Tá com medo de se posicionar, não está conseguindo evoluir na sua carreira, não está conseguindo alcançar talvez uma promoção, avançar num próximo nível, muito possivelmente, muito provavelmente, o que você está precisando é de alguém que pegue na sua mão, para que você possa se destacar na sua área de atuação. Porque muitas vezes esses comportamentos, até mesmo essa questão do medo do posicionamento, está muito relacionado com uma leitura que nós mesmos não conseguimos fazer dos nossos próprios rótulos, né? Imagina você agora, com medo de se posicionar lá no mundo corporativo, lá no seu ambiente de trabalho. Eu consigo ver você aqui como se você estivesse ali, né, dentro de uma garrafa. Né? Dentro de uma garrafa, você concorda comigo que você não consegue ler o seu próprio rótulo? Você não consegue ler o seu próprio rótulo. Agora, quando você tem a oportunidade, né, de se colocar, né, de buscar conhecimento a respeito desse comportamento, né, desse pensamento que está te levando a ter esse comportamento e essa atitude de não se posicionar, ou de não ter, de ter medo de se posicionar na sua carreira corporativa, se você tiver a oportunidade de investigar, né, de fazer uma autoobservação mesmo e de entender, peraí, todas as vezes que eu estou me sentindo bloqueado ou bloqueada com esse medo de me posicionar,
na minha carreira, com o meu chefe, com o meu líder, com a minha equipe, tá? Tem muitos gestores executivos hoje que eu mentoro, que fazem parte dos programas individuais, que trazem isso. Fala, Ingrid, eu tenho dificuldade de me posicionar com relação à minha equipe. Eu sinto às vezes que a minha equipe, ela não tá jogando no mesmo do mesmo lado que eu. Eu tenho tido dificuldade para engajar as pessoas para que elas realmente se motivem a entregar os resultados. E aí, uma das primeiras perguntas que eu faço para o meu mentorado ou mentorada, que no caso que tem equipe, ó, passei a mão aqui, o cílio saiu, não pode passar a mão no rosto, não. A primeira pergunta que eu faço é o seguinte: o quanto que você está se posicionando? Né? Uau! O quanto que o seu time, a sua equipe tem te visto nesse lugar de posicionamento? O quanto que você tem, de fato, sendo congruente com todas essas ideias, esses projetos, que você fica inspirando a sua equipe a dizer: ei, Carol, bem-vinda! O quanto que você tem sido o primeiro que vai lá e se posiciona para inspirar a sua equipe? O quanto que você também, por medo de se posicionar, você também não está tendo esse comportamento de colocar o outro no pedestal, está se comparando, e aí ao colocar o outro no pedestal e ao se comparar, não se posiciona. Né? Não leva aquilo que de verdade você acredita, não expõe, não leva uma ideia, por quê? Fica com receio de errar, né? Às vezes fala assim: não, imagina se eu me posicionar. Ei, Ana, bem-vinda, meu amor, bem-vinda. Imagina, se eu me posicionar, Ingrid, na minha carreira, e se eu me posicionar e se eu errar? E se eu falar algo ali que não for o caminho certo, e se porventura o que eu sugeri não for aquilo que as pessoas estiverem esperando? Eu falo: maravilhoso, só tem um jeito de fazer, só tem um jeito de fazer, falar, né, fazer, se propor, porque eu costumo dizer o seguinte: o problema não é errar, né? Infelizmente nós não fomos educados, nós não tivemos essa cultura do erro, a gente sempre aprendeu que a gente tinha que acertar, né? Então por isso que a gente fica muito nesse julgamento do erro. Mas eu costumo dizer o seguinte, que quanto mais rápido a gente erra, mais fácil a gente tem condições de corrigir a rota, e significa que se eu erro e se eu corrijo a rota facilmente, significa que eu estou me aproximando, né, da minha intenção, do meu resultado, do meu objetivo de fato. Agora, se você não se posiciona por medo de errar, se você não está se posicionando na sua carreira, porque você está preso aí no perfeccionismo, ou se você está preso aí na inferioridade que você não é capaz, você nunca vai se dar a oportunidade de fato estar num processo de evolução. Por quê? O que nós precisamos entender que na nossa carreira, mais do que ter resultados, é o quanto que nós estamos nos colocando no lugar de flexibilidade, o quanto que nós estamos nos colocando no lugar de permissão para fazer aquilo que precisa ser feito, para gerar valor de contribuição, independente do resultado. Porque, na verdade, o resultado que nós temos na nossa carreira a partir do nosso posicionamento nada mais é do que a escala do quanto que a gente se coloca em movimento. Quanto mais você se coloca em movimento, quanto mais você se coloca em ação, quanto mais você se propõe a se posicionar na sua carreira, automaticamente você está semeando várias oportunidades, infinitas oportunidades, inclusive de ser reconhecido, de ser visto, de ser lembrado. E aí, quando você se posiciona sem esse medo de errar ou acertar, simplesmente fazendo aquilo que precisa ser feito, você amplia as suas oportunidades. Você amplia as suas oportunidades.
ali no ambiente onde você está, no ambiente corporativo. Então, é muito importante que a gente saia desse lugar de que eu só vou me posicionar, eu só vou perder o medo de me posicionar se eu tiver a certeza de que o valor de contribuição que eu vou levar ali para dentro da minha empresa, se eu tiver certeza que a minha ideia será uma ideia fantástica e uau. Não. Se posicione com os recursos que você tem. O que você sabe é suficiente, né? O que você sabe é suficiente. Muitas pessoas, elas ficam presas também nessa questão, por isso que é muito importante a gente olhar para os nossos próprios pontos cegos, por quê? Os nossos pontos cegos, né, nos impedem, sabe, de olhar para aquilo que nós temos de valor de contribuição, para as nossas qualidades. Às vezes a gente se coloca num lugar, né, de que a gente não tá pronto, de que a gente não é capaz, mas na verdade a gente tá contando uma historinha pra gente, para que a gente não tenha essa oportunidade de se posicionar. A gente está contando uma história, nós mesmos estamos contando uma história pra gente de que a gente não tem essa capacidade de se posicionar, de realmente ser efetivo, de realmente alcançar novos resultados. E muitas vezes esse comportamento e essa atitude que bloqueia o nosso posicionamento e que traz esse medo de se posicionar, significa que a gente está querendo evitar alguma coisa. Então, o que você quer evitar? Quando você tá, todas as vezes que você estiver ali, diante de uma oportunidade de se posicionar na sua carreira, de se destacar na sua área, de levar aquela ideia, e que você se sentir bloqueado, que você se sentir pouco à vontade para falar aquilo que você tem a dizer, para nesse momento e pensa, por que que eu estou com esse receio? Por que que eu não estou querendo falar isso que eu acredito? Eu estou querendo evitar o quê? Quando eu não me coloco nesse lugar de exposição. Eu tô com medo do quê? Será que eu tô com medo de de ser rejeitado? Eu tô com medo de ser criticado? Eu tô com medo eu tô com a necessidade, por exemplo, do aplauso? Eu tô com a necessidade do reconhecimento? Muitas vezes, pessoas que buscam aprovação e reconhecimento do outro no ambiente corporativo, na carreira, têm muito receio de posicionamento, porque fica muito preso na questão da validação. Tem muito essa necessidade, eu brinco até com os meus mentorados e as minhas mentoradas nos programas individuais, que é o seguinte, fica com a necessidade da chancela, de validar. Eu só me posiciono, só supero esse medo de me posicionar se eu tiver a certeza de que eu serei validado ao dizer aquilo que eu estou falando. Então pensem comigo, não é sobre aplausos, não é sobre aplausos, não é sobre pensar exclusivamente no resultado. É sobre fazer o que precisa ser feito com os recursos que a gente tem. Se posicionar na nossa carreira acreditando que aquilo que o nosso valor de contribuição, ele é importante, ele é necessário e ele vai gerar, vai fazer alguma diferença nesse sentido. E não ficar nesse lugar de que eu não me posiciono porque eu tô lidando com pessoas que sabem mais do que eu, ou então eu não me posiciono porque eu não me sinto pronto, não estou preparado o suficiente. Não existe esse negócio também, 2 pontos importantes que eu quero trazer para vocês. Todos nós, com relação à nossa carreira, todos nós temos um próximo nível. Sempre nós temos um próximo nível. Nós nunca estamos prontos 100%. Sempre nós temos um próximo degrau com relação à nossa carreira, independente do nosso nível, independente da nossa área, seja a carreira qual for. E então, é muito importante o seguinte, a gente entender que os recursos que a gente tem são suficientes para a gente se posicionar onde a gente está hoje. Então, os recursos que você tem hoje, o conhecimento que você tem hoje, a experiência que você tem hoje, são suficientes para que você tenha essa oportunidade de falar, de expor as suas ideias, de ser congruente com aquilo que você acredita,
né, de criar um espaço, inclusive no ambiente corporativo, de outras oportunidades, porque às vezes esse óbvio, esse simples que você está achando aí, que não vai fazer a diferença, é que vai levar um valor de contribuição muito grande e que a partir disso você é a partir desse óbvio aí que sabe, é a partir desse óbvio aí, né, que vale ouro para outras pessoas, que você tá com medo de se posicionar e é exatamente através dele que você vai atingir o seu próximo nível, né, de resultado na carreira. Já parou para pensar nisso? Muitas pessoas elas deixam de ser promovidas, elas deixam de estar onde elas gostariam de estar e de serem mais reconhecidas, porque elas ficam presas, às vezes, nessa necessidade de acreditar que eu não vou expor, não vou falar, porque isso não vai ser significativo. E às vezes essa questão aí é que vai te levar, né? Isso que você tá guardando, sabe esse projeto que você tá guardando na manga todo dia? Que você entra e sai de uma reunião, mas que você não tem coragem de colocar ele em cima da mesa? E que o que você tá esperando? Você tá esperando o quê? O seu par falar dessa ideia? Né? O que você está esperando? Você está esperando que o que aconteça? Você está esperando uma aprovação e um reconhecimento do outro, né? Sem que você coloque o seu rosto no sol para expor a sua ideia? Dessa forma, isso não vai acontecer. E eu te desafio hoje a fazer um exercício prático que é super relevante, é um exercício que inclusive eu levo para os meus mentorados, para as minhas mentoradas, né? Vocês sabem que eu ofereço aqui no Instagram. Eu gosto muito de estar aqui com vocês e que hoje eu tenho levado várias pessoas, né, para um próximo nível de desenvolvimento na carreira. E o que eu faço? Eu tenho ajudado as pessoas a exatamente identificar quais que são esses pontos cegos, quais que são esses comportamentos, quais que são essas atitudes, quais que são os pensamentos que elas têm tido que estão impedindo elas de alcançarem um próximo nível de resultado na carreira, né? E muitas vezes, quando as pessoas trazem para mim essa questão do posicionamento, uma das primeiras coisas que eu falo com elas é o seguinte: faz uma listinha aí de 5 projetos, de 5 ideias que você ainda não levou, né, como contribuição dentro do seu ambiente de trabalho, porque você tá achando que é óbvio demais e que isso não vai gerar valor nenhum para as pessoas. Você tem aí 3 projetos, 5 projetos? Aí a pessoa para, pensa, se vocês tiverem também, escreve aqui para mim. A pessoa para e pensa e fala assim: nossa, tem muita coisa, Ingrid. Tem muito projeto aqui, tenho muita ideia de que eu gostaria realmente de levar isso. Muitas vezes eu percebo que as pessoas estão, né? Às vezes a empresa está passando por um caminho que eu falo assim: nossa, eu acredito que essa minha ideia iria encurtar, inclusive, a jornada, né, nesse projeto. E às vezes eu não falo, Ingrid, justamente por isso. Porque eu tô acreditando que isso é pouco relevante, que isso não vai gerar nenhum valor de contribuição. E eu falo, então, esse óbvio aí que você tá guardando, esse óbvio, ele é fácil para você. Ele é íntimo para você. Mas eu tenho certeza que ele é valioso dentro da sua empresa, na sua carreira. Por quê? Você não teve essa ideia do nada, né? Se você teve essas ideias, se você teve esse projeto, significa que você teve uma oportunidade de observar, inclusive, o que está sendo demandado, né? E as pessoas que têm essa capacidade de perceber, né, o que está sendo demandado ali para alcançar um novo nível de resultado, é muito importante que vocês saibam que isso é uma habilidade, né? Então, se você hoje tem alguma questão com relação a não se posicionar, muito possivelmente você está com medo de se posicionar por esses 2 motivos, tá? Eu falo isso com muita convicção através dos casos mesmo das mentorias, dos mentorados e das mentoradas que vêm para desenvolvimento da carreira. Então, reflete aí. Se você não está se posicionando porque você está acreditando que o que você tem a contribuir é muito óbvio,
né? De repente o que você tem aí é óbvio demais, e é isso que é grandioso, né? É fazer uma listinha desses projetos, todos esses projetos que você tá com essa, achando que é óbvio, isso é muito óbvio, vou implementar isso, é muito óbvio. Faz uma listinha desses projetos, né? E eu te desafio aqui, depois me manda até um direct me contando. Falei, Ingrid, sabe aquela live que você fez falando de superar o medo de se posicionar na carreira? E que você deu aquela tarefa de fazer a listinha dos 5 projetos que eu estava, né, que a gente considerasse que seria óbvio. Então, eu fiz a listinha dos 5 projetos e decidi levar essa ideia, né, para o meu chefe, para minha reunião. Me conta como que foi essa experiência. Eu quero saber, porque eu tenho certeza que o fato de você acessar isso aí que você está acreditando que é óbvio, vai gerar um valor de contribuição enorme na sua empresa. Isso vai gerar uma contribuição enorme aonde você está hoje, tá certo? E um segundo exercício que eu quero que você faça também é o seguinte: todas essas pessoas que você tem colocado no pedestal aí, acreditando que elas sabem mais, que elas são muito melhores do que você tire essas pessoas do pedestal, que você ocupe o seu lugar de exclusividade, né? Você está onde você está porque você tem potencial para estar ali. Então você pode sim fazer o seu melhor e ocupar o seu melhor aonde você está, né? Desconsiderar, considerar, na verdade, que o que você tem de valor de contribuição vale ouro no seu trabalho, vale ouro para sua carreira, vale ouro para a empresa que você está atuando. E o segundo ponto é tirar o outro do pedestal e se valorizar, se dar o seu valor, né? Independentemente se você tem admiração por uma outra pessoa e acredita que essa pessoa está num nível diferente, ela só está num nível diferente do que o seu. Mas isso não significa que ela é melhor do que você. E o fato de você acreditar, muitas vezes, o que nos paralisa e nos coloca no lugar de medo de posicionar é porque a gente fica olhando para o outro acreditando que o outro é melhor. Não, não existe ninguém melhor do que ninguém. O que existe são pessoas que estão em posições distintas, posições diferentes, mas melhor não, tá certo? Então eu te convido hoje a pensar nesses três pontos. Primeiro ponto: faz uma listinha de todos esses projetos que você tá carregando aí. Aposto que tá carregando em 2020 aí, deixou de se desenvolver na carreira, deixou de passar para um próximo nível na carreira, porque tá acreditando que o que tem a propor é óbvio demais para as outras pessoas. Então faz uma listinha de todos esses projetos que você tá considerando óbvio. Escolha um só. Não precisa escolher vários, né? Mas vamos começar treinando, né? Escolha um para que você se posicione, para que você fale numa próxima reunião de trabalho, que você tenha a oportunidade aí de enxergar, né, de se ver de uma forma diferente, de realmente se colocar nesse lugar, se colocar no lugar certo, né, de se comparar a você mesmo, né? O segundo ponto, segundo pilar: tira o outro do pedestal, né? Se compare a você, se compare a pessoa que você foi ontem. Olha que exercício interessante. Se compare com a pessoa que você foi há 30 dias atrás. Se compare com você mesmo, com a pessoa que você foi há um ano atrás, né? Vamos fazer uma comparação justa, vamos fazer uma comparação leal com a gente mesmo. Muitas vezes a gente se coloca com um chicote na mão e a gente se cobra, a gente se exige muito. E essa questão também de se cobrar e de se exigir muito, de ser muito perfeccionista, de querer fazer tudo certo, isso nos impede também com relação ao nosso posicionamento, né? Porque nós não estamos falando aqui que atingem resultados as pessoas que falam as coisas certas. Não, atinge os resultados aquelas pessoas que elas têm coragem, atitude de colocar o seu ponto de vista, e independentemente se o ponto de vista do outro é igual ao dele, ele vai se posicionar, ele vai falar. E aí o que acontece? O que no mundo corporativo a gente sempre observa, né?
nós sempre somos reconhecidos, a tendência de ser reconhecido é muito maior quando a gente realmente se posiciona, quando a gente realmente coloca a cara no sol e quando a gente se coloca em movimento, do que quando a gente entra mudo e sai calado. Então, assim, quando a gente está num lugar de não posicionamento, olha que interessante isso. Quando a gente se coloca num lugar de não posicionamento, não falo nada, não me exponho, não falo porque tenho muito receio de ser criticado, tenho muito receio de errar, eu serei muito mais observado do que se eu falar, né? Porque se eu falar, eu estou vencendo. As pessoas vão olhar e elas vão. Nós nos olhamos e falamos, poxa, uau, essa pessoa tá trazendo aqui uma oportunidade de contribuição. Então, ela está em movimento. Ela tá fazendo aquilo que deve ser feito, independente do resultado. Agora, o outro que não se posiciona porque tá com medo, tá sempre calado, como que ele vai ser visto? Né? Ele vai ser visto como uma pessoa, talvez, que não se envolve, que está desinteressado. Então, se for pra gente ser avaliado, então que a gente seja avaliado do ponto de vista de ser ousado, de ter criatividade, de ter coragem de falar, né? E não porque a gente está se sentindo ali intimidado e que está se sentindo pouco à vontade para expor as nossas opiniões. E é muito importante também que para a gente vencer essa questão do posicionamento, principalmente na carreira e no ambiente corporativo, a gente entenda o seguinte, que nós não nos posicionamos, né? Nós não falamos das nossas ideias, nós não nos falamos dos nossos projetos com a intenção de que as pessoas concordem com o nosso ponto de vista. Né? Não é por aí, não é com esse objetivo. A gente se posiciona para gerar um valor de contribuição. A gente se posiciona independente do resultado, independente dos aplausos, né? O resultado, os aplausos, isso vai vir como um bônus, mas a gente não fica nesse lugar, né? De guardando a cartinha ali na manga, eu vou falar só se eu for aplaudido, eu vou falar só se eu for reconhecido. Não. Você vai falar para que você tenha a oportunidade de gerar valor de contribuição e ao gerar valor de contribuição, certamente você será reconhecido na sua carreira. E lembre-se daquilo que a gente começou falando lá no início da live, né? Quem não é visto não é lembrado, né? Então eu adoro estar aqui com vocês. Eu tenho recebido sempre mensagens aqui no direct. 2020 tem sido um ano de muito trabalho por aqui, né? Que foi um ano que eu tomei essa decisão de contribuir com o desenvolvimento da carreira das pessoas, me posicionando aqui cada vez mais no Instagram. E eu gosto de trazer, né? Eu sou muito comprometida aqui com a minha audiência, gosto de trazer os conteúdos, gosto de trazer a minha experiência. Eu acredito que a minha experiência prática, ela tem encurtado a jornada de muitas pessoas que estão no ambiente corporativo, né? Então, essa oportunidade de contribuir, de gerar valor de contribuição a partir daquilo que eu já vivi também tem sido de grande aprendizado. E para as pessoas, né, que eu atendo, para essas pessoas eu ofereço um próximo nível de acompanhamento, né, justamente para que eu possa pegar mesmo na mão dessas pessoas, para que elas possam se desenvolver, para que elas possam se destacar na área de atuação delas, para que elas possam ser reconhecidas, para que elas possam ser bem remuneradas no mundo corporativo. E se você tá aí nessa situação, né, de que você não está conseguindo enxergar os seus próprios pontos cegos e que você tem essa necessidade, né, de se desenvolver profissionalmente, de se desenvolver na carreira, me chama no direct, né, me manda uma mensagem que eu tenho certeza que eu posso te ajudar, né, através de tudo que eu estou oferecendo aqui. Eu falo que eu tenho uma esteira, né, de acompanhamento através dos atendimentos individuais e através também das mentorias em grupo. Então, vai ser, né, com muita alegria que eu terei a oportunidade também aí de gerar valor de contribuição aí para que você possa se destacar na sua área de atuação, para que você possa ser bem reconhecido, para que você possa ser bem remunerado. De repente você está numa posição aí, né, de assistente, quer ser um analista, que é um próximo nível, às vezes você está numa posição de liderança e está com alguns desafios aí com relação à hierarquia ou equipe e tá acreditando que você não está sendo capaz de se posicionar, que talvez o seu posicionamento não está alinhado. E eu tenho certeza que o que possivelmente está faltando aí é de ajuda, né? Que você possa
ter ajuda para enxergar esses pontos cegos aí que a gente sozinha a gente não consegue ver. Eu também tenho a minha mentora que me ajuda no meu desenvolvimento da minha carreira também. E eu falo que para a gente ter atitudes diferentes, né, para a gente entrar em ação e se posicionar, né, falar e entrar em ação, é muito importante que a gente realmente compreenda, né, por que a gente está pensando da forma como a gente está pensando, por que a gente está comportando como a gente está comportando, e tudo isso vai refletir na maneira como a gente está agindo, como a gente está se posicionando aí na nossa carreira, no nosso desenvolvimento, tá bom? Então, eu espero ter gerado valor de contribuição com vocês aqui nessa live, que vai ficar salva. Obrigado a todo mundo que participou. Obrigado por todo mundo que vai assistir o replay. E me chamem no direct. E eu tô aqui para contribuir, para que vocês se desenvolvam, para que vocês se destaquem na área de atuação de vocês, para que vocês sejam reconhecidos e bem remunerados aí no mundo corporativo e que seja uma carreira autêntica, independente de qual for, independente da carreira que vocês escolherem. E eu tenho muita clareza, assim, né, do quanto que é importante o nosso desenvolvimento pessoal para que a gente possa também se realizar no trabalho. O trabalho também é um espaço de oportunidade, de realização e de satisfação também, tá bom? Um beijo, boa noite, linda semana para nós. Tchau, tchau.